Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Watchmen da HBO. A série estreou nesse domingo, dia 20, e esse vídeo a gente vai falar justamente sobre os simbolismos do relógio, tanto na série quanto da importância para os quadrinhos e como é importante a gente prestar atenção nesses simbolismos para a gente entender alguns conceitos da trama aí. Lembrando também que todos os domingos, na sequência do episódio, eu e o Miguel Loki, a gente tá fazendo lives alternando os canais. A primeira já foi lá no canal dele, e a segunda vai ser aqui no canal. Inclusive o link tá aqui na descrição, as lives vão ficar salvas. E lógico, também os conteúdos esporádicos que a gente vai trazer em vídeo aqui pra vocês. Então, pra vocês não perderem nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago em primeira mão. Aqui no canal tem playlist de final explicado, teoria, análise e muito mais. Além de, lógico, o relógio ser uma referência aí pro nome dos quadrinhos e também a origem de um dos seus personagens principais, que é o Dr. Manhattan, os relógios são muito importantes pro contexto dos quadrinhos dos anos 80. Também devido ao conceito do relógio do juízo final. Pra quem não sabe, antigamente os cientistas, eles mexiam no ponteiro dos relógios justamente para quando chegasse mais próximo da meia-noite, isso significaria que o mundo entraria em guerra nuclear e que isso seria o fim do mundo. E nos quadrinhos, quando o relógio chega à meia-noite, é justamente quando Manhattan é destruída. E além disso, lógico, o John, que foi transformado em Dr. Manhattan, isso é contado no quadrinho no capítulo 4, que ele acabou ficando preso na câmara de teste quando ele foi buscar o relógio que o seu pai tinha dado pra ele. Inclusive, essa é a referência da peça do Osman Dias, que ele fala próximo do final do episódio, que ela iria se chamar O Filho do Relojoeiro. Pra quem não sabe, o pai do John, ele era um relojoeiro e até ele queria seguir a carreira do pai dele. Mas não é só aí que a série trabalha com essa simbologia e o contexto histórico do relógio, mas sim como ela trabalha em algumas cenas e também no som da série. Como, por exemplo, no jantar do xerife com a Judy e a família dela. Em certo momento da série, a gente tem um take visto de cima, e é bastante interessante porque o lustre, ele é como se fosse um relógio, e dentro a gente consegue ver perfeitamente os pratos como se eles fossem as engrenagens do relógio. E é até nesse momento que ele canta Oklahoma. É muito importante a gente entender o conceito dessa música, porque esse conceito que a série traz inicialmente sobre o massacre em Tulsa de 1921 é algo real, é algo que realmente aconteceu. E é interessante também porque enquanto ele tá cantando, a gente consegue ouvir ponteiros de relógio ao fundo, num tom um pouquinho mais baixo, mas que complementam o seu número musical. E é válido lembrar também que essa cena específica, o próprio diretor da série já tinha falado, ele disse em entrevista que ele quer justamente mostrar a realidade e como a história foi contada. E nesse momento do jantar, os ponteiros, enquanto ele tá cantando, eles estão mais fracos e eles vão se intensificando conforme a gente tem conversas mais importantes aí sobre relógio. Inclusive, ela também serve como presságio da morte dele. Enquanto eles estão conversando, a mulher dele até interrompe e fala o que era tão importante pra estar demorando tanto, e ele até chega a brincar falando que nada, eles só estão falando sobre o fim do mundo. TikTok. O presságio da sua morte também tá aí nessa conversa que vem antes do momento dela, e que o barulho do ponteiro do relógio tá mais forte ainda. E além disso, esse diálogo ele é muito importante porque é justamente quando eles levantam sobre aquela questão dos 5 membros da cavalaria que os policiais cercaram a casa. E diga-se de passagem, eu sinceramente não acredito que cavalaria com K seja só uma mera coincidência, e até mesmo por causa do contexto político que a série é inserido, fazendo aí uma menção ao KKK, que é o Ku Klux Klan. Nessa cena específica, os membros eles estão desmontando relógios e pegando a bateria de lítio deles. O que é interessante, já que os Estados Unidos perdeu o Dr. Manhattan, já que ele tá em Marte, que nem a gente viu ali no jornal. Nos quadrinhos, além dele ser utilizado como arma americana, o Dr. Manhattan também era utilizado para a criação de lítio, para uma produção em massa de baterias de poliacetileno. O objetivo até então era para fazer a criação de automóveis elétricos, inclusive aí na série a gente consegue ver que os carros são elétricos. E naquele diálogo que a Angela estava tendo com o Judd depois do jantar, ela até comenta sobre essas baterias. Ela diz que eram baterias de lítio sintético e que era muito raro de ser achado hoje em dia, porque na época que elas eram utilizadas, ela estava deixando todo mundo doente. E ela até levanta a preocupação falando que o cara da cavalaria no vídeo tinha falado que eles tinham uma missão que seria executada em breve. O Judge até brinca falando que eles iriam fazer uma bomba de câncer. E nos quadrinhos, o Dr. Manhattan ele é acusado de causar câncer nas pessoas que eram próximas a ele, ou seja, uma das matérias da sua criação
é a bateria de lítio. Mas a gente percebe que essas baterias elas tinham grande importância, principalmente porque era uma missão suicida, em que se você era pego, você tomava ali a pílula de cianeto, que era algo bem comum lá na Segunda Guerra Mundial. E a gente também tem que lembrar que o primeiro material de divulgação aí da série foi envolto justamente desse vídeo da cavalaria e como eles faziam esse tic-tac, fazendo uma alusão que a gente estaria próximo ao juízo final aí na série. E como eu falei no início, quanto mais próximo da meia-noite, mais próximo do final, e isso seria um presságio para a morte de Judge. Inclusive, até no início aí da série, eles já avisam pra gente que isso iria acontecer em alguns momentos, tanto que quando ele conversa com o Panda sobre eles liberarem a polícia utilizar armas, porque eles teoricamente estariam correndo perigo, o Panda chega a falar que ele estaria cometendo um erro. E ele diz que se ele tiver, seria o funeral dele. E lógico, a gente não pode esquecer do presente que o Osman Dias recebe dos seus empregados, que é um relógio que ele mesmo desenhou e jogou os rascunhos fora. O empregado até chega a falar que foi difícil ser feito porque precisava de materiais difíceis de achar. Será que a gente estaria falando dessas baterias de lítio? E como a gente viu os Rorschach, os membros da cavalaria, tendo essa importância muito grande em bateria de relógio, pode ter certeza que eles vão ser fundamental para todo o mistério da série, que a gente não sabe até agora, e que provavelmente tem uma grande ligação aí com Osman Dias. E vocês podem ter certeza que as simbologias utilizadas em relógios aí na série, elas ainda vão ser muito utilizadas para avisar, anteceder algumas coisas que aconteceram aí pra gente, então tem que ficar bastante ligado. Eu tinha falado já lá na live que o Watchmen é uma série para você prestar atenção em detalhes, e com certeza esses detalhes do relógio são muito importantes. Mas deixa aí nos comentários, teve mais alguma menção a relógio, a tic-tac, alguma coisa assim que você reparou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!